coisas que funcionam é ficar em cima. Então, assim, nós temos um prazo, a gente tem que dar atenção para o cliente, né? Então, o cliente precisa saber o que ele tem que fazer. Não, o projeto de implementação da LGPD não faz parte do dia a dia até começar. Então, depois que começa, ele tem que entrar, seja pelos projetos, seja pelo dia a dia, que o cliente tem que saber. As pessoas têm que saber o que está acontecendo, do que fase que está. Então, o que é a LGPD? Ah, eu estou aqui fazendo os preenchimentos, a gente está participando de uma reunião, mas para que serve? É no dia a dia que eles têm que fazer. Então, acho que a coisa que mais funciona é ficar em cima, é controlar. Ficar cobrando, né? E outra, assim, bem prática, não sei se é isso que é para a gente passar, mas a gente tem dois tipos de... Você está fazendo um data mapping numa empresa relativamente grande, ou média, que tenha de 2 a 3 setores. A gente trabalha de duas formas. Ou a gente deixa uma planilha no Drive e todo mundo preenche concomitantemente. Então, tem empresas que isso funciona muito bem. Então, tá ali, tá no Drive, o cliente está preenchendo, tu está revisando, funciona muito bem. Outros, que cada setor vai ter a sua planilha. Então, o setor jurídico vai preencher a sua planilha, vai revisar e vai te mandar por e-mail. O outro setor lá de operações, o setor contábil, vai preencher a sua planilha e vai te mandar. Então, acho que também é muito da percepção do cliente, né? Será que vai dar certo? Entender o cliente, o que funciona melhor para ele. Será que, de repente, eu sempre brinco, eu digo assim nas apresentações, vamos deixar no OneDrive, ou no Drive, Google Drive, o que for. Mas a pessoa tem que lembrar, não vamos apagar a planilha do coleguinha, porque aí tá tudo online, tem um backup? Tem. Mas o colega foi lá, fez todo o preenchimento, sem querer vai alguém ali e deleta. Né? Então, assim, tem formas e formas também de o que fica melhor para o cliente. Tá, então assim, tu falaste das dicas do controle como sendo assim, algo que não pode se deixar solto, até porque isso vai nos ajudar a, daqui a pouco lá na frente, questionar o cliente se houver um atraso de contrato para eu conseguir justificar uma prorrogação de mensalidade ou o que quer que seja, né? E essas sugestões de organização que tu faz de acordo com o cliente. Então, talvez a chave de tudo seja a gente ter uma conversa inicial, que era a próxima pergunta que eu ia te fazer, dando, de certa forma, umas regras do jogo. Como que tu faz? Chegou um cliente para ti, qual é o primeiro passo que tu vai adotar para gerenciar esse projeto da forma que tu entende que é o correto? De novo, né, a gente tem... É difícil falar de uma regra, né? Porque a gente tem clientes, por exemplo, que tem um DPO interno. Então, clientes com DPO interno, ele vai tocar tudo muito mais sozinho, ele vai cobrar as áreas internas, né? Então, chegou um cliente, a gente vai ter que entender. Esse cliente tem um DPO, ele tem um centro, alguém que vai ser, né, o teu ponto focal dentro da empresa, ou não? Ou tu que vai ser? Tem clientes que nós somos, né, DPO as a service, então a gente que é responsável. E lá dentro, não, ó, Francesca, Gabriela, vocês vão tocar todo o projeto. Podem cobrar, podem enviar e-mail, estabeleçam prazos. Então, a primeira coisa de tudo é entender. Nós temos um DPO interno, nós temos um ponto focal interno, ou nós não temos nada. Ou é o escritório que vai fazer tudo. Então, ter essa primeira conversa, entender o tamanho da empresa. Então, nós temos empresas que não é só chegar, marcar as reuniões. Outras, eles, olha, a gente tem muito pouca gente interna. A gente não pode disponibilizar muito tempo para esse projeto, mas a gente tem que fazer, a gente sabe que é uma obrigação, né? Então, ó, a gente tem que pensar muito bem na organização. Então, a gente já, logo no início, apresenta o nosso projeto, né? O nosso cronograma. Ó, fase 1. Nós vamos ter isso, isso, isso e isso. A nossa previsão é de 2 a 3 meses, dependendo da empresa. Nós teremos, dentro do nosso cronograma, a fase 3. Esse projeto vai demorar tanto tempo. E a fase 3 da mesma forma. Ó, cliente, para ti, tá, serve assim? Vamos estabelecer prazos? Então, começou, fizemos a reunião inaugural. Primeira coisa do projeto, que é o diagnóstico, responder umas perguntas. A gente já estabelece 10 dias. E aí, ok, 10 dias, 7 dias, eu acho que é razoável não ficar cobrando toda hora. Então, ok, é um prazo curto, é um questionário. Então, vamos lá, a gente recebe os questionários
e vai conversando com as áreas à medida que recebe os questionários e ainda tem um timing para aquele pessoal que não preencheu. Então, começou a receber questionário, já começou a marcar reunião. O que eu faço também? Quando todo mundo, um cliente que a gente começou as reuniões essa semana, todo mundo mandou dentro do prazo, lindo, maravilhoso, todos os relatórios, era até dia 6, não me lembro qual era o dia, todo mundo encaminhou, eu já mandei um e-mail com Excel, né, copiado no e-mail. Cada setor escolhe um dia. Eu já mandei sugestão de dias e de datas. Cada setor vai fazer uma reunião. Então, já foram selecionando, já marca todas as reuniões onde for, se for presencial, se for por Zoom, Teams, onde for, já marca todas as reuniões. Então, assim, bem operacional, principalmente nessa primeira fase, que é uma fase que demanda bastante tempo, bastante conversa, né? Então, voltamos de novo para organização.